Oi, oi. Oi, 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 gente. Esperando agora a Lê entrar pra gente conversar. Tudo bem? Estão me ouvindo? Tá tudo certo com o som? Gente, vocês estão me escutando? Olá, tudo bom, Cássia? Cassiane? Quem puder me responder se tá escutando direitinho. Ó, a Lê já entrou. Ah, perfeito, então. Fechou. Esperar. Oi, Fabi, tudo bom? Olá, Oi! tudo bom, Má? Tudo bem, e contigo? Quanto tempo? Opa, tá dando um chiado aqui. Fala mais. É aí? É aqui? Não sei, eu tava tranquila. Você tá escutando? Nossa, eu tô escutando um chiadão. Vamos tentar fazer o teste? Como tá, Agora Má? tá bom. Agora deu. Ah, fone. Problemas de fone. Ok, entendo. Se por acaso você fora da sala, ela vai chorar, vai ficar pior a situação. Voltou? Voltou. Tá tudo bem agora. Tudo Então certinho. vamos combinar. Ó, se alguém escutar ronco, é só minha bulldoguinha que tá aqui roncando, porque se eu colocar ela para fora da sala, aí ela chora porque ela quer entrar, né? Então a gente Então deixa administra. ela, né? Deixa ela ficar no Deixa, ar-condicionado. deixa, tadinha. E aí, Então, tudo Ale, eu bem? quero, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite. Como eu falei para vocês nos stories, galera, a Ale, assim, ela não tem noção do poder que ela tem. Ou se ela tem, enfim, realmente foi muito transformador conhecer você, você entrar na minha vida. Você não tem ideia do tanto que você esclareceu perguntas que estavam dentro de mim, tipo, há muito tempo. E realmente foi um despertar para mim, um destravar. E parece assim que para mim a minha vida começou esse ano, sabe? O que para muitos foi reclamação dessa questão da quarentena, para mim minha vida começou esse ano. Então, por isso que eu quis iniciar essa jornada de lives com você, porque realmente foi muito significativo para mim e eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar muito mais pessoas. E por isso que eu queria trazer você aqui para dentro do meu perfil para que as pessoas pudessem ter o prazer de te conhecer. Ai, Mar, eu que agradeço. É um prazer, eu adorei o convite. Eu te sigo, adoro o teu trabalho, adoro, sempre comento isso, né? Que eu gosto muito da espontaneidade e da honestidade que você coloca no sentido de ser vista do jeito que você é, sem se preocupar com amarras ou com máscaras. Eu acho isso muito, muito bonito, né? E é uma das coisas que, pelo fato do meu tipo de personalidade ser muito diferente do seu, me gera uma tremenda, tremenda admiração em tudo isso que eu vejo, né? E me inspiro muito em todo esse trabalho que você faz. Então, fico super lisonjeada pelo convite, muito obrigada. Que bom, fico muito feliz em saber que impactei na tua vida, na tua jornada. Fico muito feliz. Você tem um potencial assim incrível, você é uma menina brilhante. Eu falo menina porque a gente tem uma diferença de idade relativamente grande, não é mesmo? E eu vejo você assim com um potencial enorme. É muito legal olhar para essas questões de possibilidade. Quanto mais cedo a gente faz isso, mais a gente consegue viver a vida que a gente quer viver mais rápido, né? Eu acho que esse é o grande lance. Eu conheci o Enneagrama com quantos anos eu tinha? 20, 25, 26 anos.
mas vim a me aprofundar mesmo, tem aí uns 10 anos, é um pouco mais recente isso, né? E eu sempre escuto as pessoas falando, né, quando tá na casa, sei lá, dos 30, 35, as pessoas dizem assim: poxa, se eu tivesse conhecido isso mais cedo, né, que diferença poderia ter feito na minha vida? Óbvio que sempre é tempo, né? E eu sempre falo isso de se você nasceu agora, ou se você já está na segunda, na terceira, ou na quarta, ou na quinta vida, ou na sexta vida, o que importa é você parar, olhar para você, né? E buscar a vida que você quer ter. Mas eu fico especialmente tocada quando eu vejo alguém assim como você mergulhar de cabeça nisso e fazer a vida diferente a partir disso, que eu acho que essa é a parte mais legal, né? Uhum. Então, para mim é um prazer. Então Muito vamos lá, obrigada. eu quero que você se apresente um pouquinho aí pra gente, para o pessoal te conhecer melhor. E aí já pode tocar o barco, que hoje eu não vou ser a falante, eu só vou orientar aqui com as perguntas se sobrar um Ó, tempinho. tô até com água aqui, ó. Bom, pessoal, eu sou Alessandra, mas assim, ninguém, só tirando a minha mãe, ninguém me chama de Alessandra. Eu costumo brincar, né? Minha mãe vê uma criança tão pequenininha e coloca um nome imenso na criança, né? Alessandra. E normalmente ela só usa isso quando ela tá brava, porque eu nunca fui Alessandra nem pra ela, né? Tudo Lê, Alê. Então, eu profissionalmente me apresento como Alessandra e 5 minutos depois eu já viro a Lê, então a gente já encurta essa história aí, já virou a Lê. Eu sou psicóloga, sou apaixonada por isso, apaixonada por gente. Se eu fosse voltar atrás, com todos os perrengues que eu passei na profissão, que não é uma profissão fácil, eu acho que eu passaria os perrengues todos de novo, porque é algo que eu gosto muito, muito de fazer. Trabalhei a minha vida inteira com RH, né? Eu sempre fui uma psicóloga meio às avessas, assim, né? Então, o pessoal tinha já mais uma tendência a ir para um lado, eu já tinha uma tendência a ir para o outro lado. Antes até de eu sair da faculdade, eu comecei a trabalhar com pesquisa de comportamento de consumo, que era uma área que ninguém ia para isso. E aí eu comecei a estudar usabilidade de produto. Meu estágio foi na Whirlpool na época, que nem se abria para psicologia. Eles abriam essa vaga para economia doméstica, que era para ver como que as donas de casa usavam as máquinas de lavar roupa. Era esse o grande lance, né? E eu fiquei apaixonada. Eu falei, gente, mas isso tem tudo a ver com psicologia. Entender o relacionamento da pessoa, como que ela traduz uma instrução de manual para a relação que ela tem com a máquina e como isso opera no amor pela marca, né? Porque o Brastemp é uma das marcas mais amadas que existem no Brasil. Aquilo despertou muito meu interesse e eu fui para essa área. Aí eu queria ir para essa área e descobri que no Brasil, naquela época, tinha muito pouco campo, né? E aí o RH falou: você não quer vir pra cá? E eu falei: não quero. Aí ele falou: mas vem pra cá. Falei: é mesmo, porque não tem outra coisa pra fazer na vida. Então, e assim eu entrei no RH. E era uma coisa que eu nunca quis fazer. Eu não estudei pra isso, eu nunca quis fazer. E foi bem difícil no início. Então, eu tenho uma história de ter que ter olhado para minha carreira e ter ressignificado a minha carreira. Porque não era para aquilo que eu me formei, não era daquela forma que eu imaginava. E eu me pegava, Mar, reclamando muito de tudo e de todas as coisas, sabe? Como se eu não estivesse fazendo cada uma daquelas escolhas que eu estava fazendo. Afinal de contas, quando o RH falou, venha mocinha, eu podia ter dito não e podia ter ido para outro lugar. É claro que a gente sempre tem as nossas justificativas. E tem algumas que são muito plausíveis e reais, né? Nem coloco isso em discussão. Poxa, se você não tem dinheiro e estão te oferecendo um trabalho, né? Como que você rejeita uma coisa em função da outra? Mas eu acho que nesse meio de caminho a gente acaba se perdendo um pouco. E aí a gente faz escolhas e vive das desculpas que a gente dá. Então eu fui uma pessoa que eu tive que ressignificar e começar a olhar a minha carreira de um outro jeito. Porque eu achava que, como eu era psicóloga, eu nasci para ajudar os outros. E no RH, eu estava ajudando quem? A Estava empresa. ajudando de cabeça a empresa. Então eu tinha uma coisa muito que aquilo não era meu lugar, não era para aquilo que eu tinha estudado. E eu deixava de ver, Mar, todas as vezes que eu ajudava alguém de verdade lá dentro. Eu era tão cega com essa crença
de que eu tinha me vendido para o sistema e que eu estava ali ajudando a empresa e não as pessoas, que eu perdia todas as oportunidades de enxergar como eu poderia fazer isso. E aí eu me lembro que um belo dia que eu fui conduzir um trabalho, reclamando da vida e falando, ó, de novo, parou aqui, parou e voltou? Travou aqui. Voltou. Voltou? Eu fui conduzir um trabalho de pesquisa de clima. E aí não queriam, eu trabalhei em usina há muito tempo, né? E aí a empresa não queria que os trabalhadores rurais participassem da pesquisa, porque tem até uma dificuldade de leitura, né? E eu fiquei possuída pelo demo, né? Porque onde já está vendo? Ah lá, olha o que eu tô falando, tá trabalhando para a empresa. As pessoas que precisam ficam de fora. E fui lá, bati o pé e tal, beleza, consegui que eles participassem. E aí que eu comecei a entender, Mar, que o trabalho era muito maior do que isso. Porque só o fato deles terem sido incluídos, deles participarem, isso eu tô falando de 2004, mais ou menos. Teve gente ali que pegou com a mão no mouse pela primeira vez. Teve gente que começou a se dar conta que precisava voltar a estudar, porque não conseguia entender com propriedade, não conseguia ler aquele texto, ou não conseguia entender as perguntas. Então, o impacto que aquela ação teve nas pessoas, de se movimentar e de pensar, poxa, eu preciso aprender a usar um computador, eu preciso voltar a estudar, eu preciso fazer isso para eu poder brincar com meu filho, para meu filho poder usar o computador, porque nem isso eu deixo em casa. E aí isso me despertou a olhar para aquilo que eu fazia com outro valor. Eu não dava valor para aquilo que eu fazia. E eu não via o valor que as pessoas davam para aquilo que eu fazia. Então eu fui alguém que tive que buscar significado naquilo que eu estava fazendo e que tive que entender que tudo que estava acontecendo na minha vida era em função das decisões que eu tinha tomado. E que se eu quisesse ter uma vida diferente dessa, eu precisaria tomar outras decisões. Então, falar de carreira, para mim, é algo que toca extremamente o meu coração. É um tema que eu gosto Também. muito, muito. Porque eu acredito que não tem pessoa feliz sem carreira feliz. E aí, carreira, eu acho que a gente até. Eu me sinto um pouco mal de dividir as coisas, porque no final das contas, né, quando a gente fala de felicidade no trabalho, cara, ou você é feliz ou você não é. Acho que teve aí uma época da nossa vida que a gente foi obrigada a acreditar, ou todo mundo acreditava, né? Não é nem que a gente foi obrigada a acreditar, é só um reflexo da cultura que a gente viveu, de que a gente poderia ser duas pessoas. Então tinha a Maísa profissional e a Maísa pessoal. E eram duas pessoas completamente diferentes. Passou o crachá, começou a trabalhar, a Maísa de casa ficou em casa, com os problemas em casa, que não tem nada, e não interfere na Maísa profissional, que está lá trabalhando roboticamente, né? Claro. Não interfere em nada. Assim como, a partir do momento que Maisinha vai embora, passou o crachá e foi para casa, os problemas do trabalho ficam no trabalho. Imagina que vai interferir no jantar com o noivo, que você chegou super aborrecido do trabalho, você vai estar super bem para estar lá com ele, porque afinal de contas é a Maísa do trabalho, que não é a Maísa que mora em casa. E aí vem uma pandemia, eu acho que a tecnologia já vinha ajudando muito isso, mas a pandemia veio para dar um tapaço na cara, né? E falar assim, tá, e aí? A Maísa do trabalho tá dentro da casa agora. Como fica essa divisão inconsciente de eus que a gente fez lá atrás? Aí você começa a se deparar que tem uma pessoa só. E que talvez eu tenha dado mais atenção para os outros papéis que eu represento, ou durante a vida talvez outro papel, né? O meu papel de esposa, o meu papel de mãe, um outro papel, ou outros papéis tenham sido mais importantes, e talvez eu tenha jogado um pouco para baixo do tapete esse eu profissional, que chega uma hora ele começa a bater na porta e falar, viu, você já cuidou do resto. E aí? E isso que talvez, até por uma cultura, a gente também acreditou que trabalho não era fonte de significado, né? Trabalho é o quê? É trabalho, né? É onde se paga as contas. A maioria das pessoas, principalmente aí nascidas entre anos 80, anos 90, depois a história começou a melhorar um pouquinho. Mas até aí, não tinha essa história, Má, de você olhar o trabalho como lugar que você vai realizar sonhos, ou que você vai se realizar como pessoa.
E ainda a gente é privilegiado de viver numa cultura ocidental que já tem essa mentalidade mais para frente. Porque se a gente vai mais para o Oriente, especialmente Coreia, Japão, China, eles ainda têm a mentalidade de que eles têm que viver para trabalhar e não pode ter momento de lazer, né? E aí ficam essas pontas soltas. Tipo, a gente não se autoconhece, a gente tenta seguir um script de vida que já foi determinado no momento que a gente nasceu, porque é uma cultura, uma educação pré-definida, né? E aí tá a gente ali no meio, entre pessoal, profissional, e não gosta do que faz. E aí que vem os autossabotadores, né? E também até você, acho que ter noção de que, não, primeiro, né, você se auto-perceber para falar, eu não gosto do que eu faço. Isso já é um avanço gigantesco. Porque muitas pessoas, elas passam a vida anestesiada para essa questão. Elas vão trabalhar porque é uma obrigação da vida adulta trabalhar, pagar conta. É como se fosse, eu estivesse esperando as férias chegarem, então eu estou esperando o final de semana chegar, eu estou esperando as férias chegarem, eu estou esperando a aposentadoria chegar, porque aí assim eu vou conseguir ser feliz. Na hora que eu tirar essa esfera que ocupa 70, 80% do meu tempo, da minha vida, do meu esforço, na hora que eu tirar isso, aí sim eu vou conseguir ser feliz e fazer e viver a minha vida, né? E quem está esperando isso, está esperando a morte chegar. E no final das contas é isso que a gente está falando. Eu vou pausar, né? Vou dar um pause em 80, 70% da minha vida eu vou pausar. E aí só vou tentar dar o play aí depois na hora que eu não precisar mais me preocupar com isso. E muitas pessoas, se a gente for pensar, os meus pais, muitas pessoas viveram assim, como se o trabalho fosse só uma fonte de remuneração para você cumprir com as suas obrigações da vida adulta. É muito mais recente esse pensamento de você falar, cara, é muito tempo, é muito esforço. Então tem que ser com tesão, sabe? Tem que ser para valer. Eu tenho que levantar e falar, cara, que dia! Só que isso é fruto de muito trabalho, né? É muito difícil você encontrar uma pessoa. Claro que existe essas coisas mais, vamos chamar de pré-determinadas, né? Desde muito cedo a pessoa tem essa clareza. A maior parte das pessoas que eu conheço, Mar, elas não têm. E eu vou te falar, a maior parte que é feliz no trabalho, elas nunca vão ter. Sabe o que vai acontecer? Elas vão passar a vida procurando. E essa é a grande diferença. O fato de eu estar aberto para isso, de eu estar me conhecendo, de eu estar testando coisas, isso vai fazendo com que eu caminhe para lugares que vão me deixar mais feliz. E aí eu vou perceber que autoconhecimento não é chegada para lugar nenhum. Eu acho que essa é uma outra coisa que a gente tem que desmistificar. As pessoas acham que tem uma linha de chegada do autoconhecimento, né? Então, assim, eu vou descobrir tal coisa, passei, opa! Isso não existe. Ou é alguma coisa que você traz como, eu vou chamar de filosofia de vida, que eu acho que fica mais fácil até de explicar. Eu vou viver com isso. Essa é a minha estrada. A minha estrada é olhar para mim e entender o que eu quero, é fazer escolhas, é avaliar escolhas, algumas vão ser boas, outras não vão ser, e eu vou mudar de estrada e assim vai. Ou eu vou dar um pause e vou esperar ser feliz algum dia. Se esse dia chegar, né? Porque ainda tem essa questão da imprevisibilidade, você não sabe se vai estar aqui amanhã, né? Exatamente. Eu acho que a vida é muito curta para você correr um risco tão alto. Muito curta. Cada vez mais as pessoas têm se interessado por isso, elas têm procurado ajuda nesse sentido. Eu vi aqui algumas perguntas que o pessoal fez, né? Você tinha me mandado da caixinha. Aliás, gente, se tiverem perguntas, vocês podem fazer. Se a gente não conseguir responder agora, a gente responde depois, não tem problema. Mas eu acho que assim, hoje eu vou conseguir meio que atender tudo que o pessoal perguntou direto ou indiretamente. Então, só para vocês saberem, perguntas que apareceram aqui. Será que eu tenho perfil para ser CLT ou não? Como que eu descubro? Eu sempre procuro fazer coisas novas, mas eu nunca me encontro. Como é que eu vou pensar a carreira em relação a isso? Uma pessoa que falou assim, Enneagrama, já ouvi falar, mas com carreira? Gente, Enneagrama dá samba até com arroz com feijão, daqui a pouco eu vou contar para vocês. Dificuldades de relacionamento, o problema sou eu ou o problema é ele? Normalmente são os dois, já vou dar o spoiler daqui agora. Sou muito organizada, mas a empresa que eu trabalho é uma zona e ninguém me escuta. Bem-vindo ao meu mundo é exatamente assim. O que devo fazer? Já vamos falar sobre isso também.
E como utiliza a minha personalidade a meu favor na carreira, achei essa também incrível, porque a gente tem que entender que a personalidade está sempre trabalhando a nosso favor. Só que o que ela acredita que é ao nosso favor, não necessariamente é o que a gente acredita. Então vamos lá. Primeiro que realização profissional é algo que é muito intrínseco, né? O que é realização profissional, sucesso na carreira, felicidade no trabalho, o que é para você pode não ter nada a ver com o que é para mim. Então essa é a primeira coisa que é difícil da gente entender. A procura está sempre no lugar errado. Eu acho que esse tem sido o maior problema de todos os tempos. A gente escolhia a profissão olhando sempre para fora. Então era, o que vai pagar mais? Qual que é a profissão que não vai ter desemprego? Quais são as profissões do futuro? O que eu devo evitar porque não vai mais existir? Então sempre foi um olhar muito para fora. Ou o que a minha família faz, né? O que eu já tenho, de repente, uma facilidade para atuação. Sempre muito para fora. Quando a resposta está dentro, porque o que é realização profissional, como eu descubro se CLT é um caminho para mim ou não? Só tem um jeito. Né? Não vai ser pegando um livro que você vai descobrir isso, não vou ser eu que vou te contar, menos ainda a mãezinha que vai falar isso. Só tem um jeito da gente descobrir as coisas, e é o jeito que é mais difícil. E é o jeito que a gente não foi educado a fazer. A gente foi educado sempre a procurar as respostas ou nas outras pessoas, ou nos livros, e a resposta para essas coisas mora dentro da gente. E a primeira coisa que eu falo é que já é difícil você entender o que é realização profissional. O que para você é ser feliz? Aliás, gente, se vocês quiserem escrever aqui, o que para você é ser feliz no trabalho? O que significa realização profissional? O que seria uma carreira plena? Se vocês quiserem dividir com a gente aqui as respostas de vocês, a gente vai adorar ler. E quem quiser ajudar a participar, a gente está fazendo uma pesquisa exatamente sobre isso. Os resultados estão surpreendentes, é muito legal. No perfil da Elune tem lá, é o primeiro link, está escrito Felicidade no Trabalho. É uma pesquisa onde a gente está mapeando exatamente qual é, na visão das pessoas, o que é essa tal de felicidade no trabalho. E é muito surpreendente, por quê? Porque as respostas são completamente diferentes e principalmente completamente diferentes do que eu esperava que fosse, como se algum dia eu soubesse o que se passa na cabeça dos outros em relação à felicidade do trabalho, né? E muito legal. Como eu já falei para vocês, não acredito muito nessa história de realização profissional ou felicidade profissional. A gente é um só. E a nossa maior dificuldade hoje é conseguir fazer essa reintegração e olhar para a gente no que tange as coisas que são mais importantes para a gente, no que a gente gosta mais, no que a gente tem significado, no que vai fazer a gente feliz. Isso a gente falando parece uma coisa que é muito fácil. Mas, pelo contrário, isso não é uma coisa que é muito fácil. Primeiro, porque nós estamos acostumados. E segundo, porque a nossa própria personalidade, eu já vou começar a explicar o que é esse conceito, muitas vezes dificulta essa nossa caminhada. A forma como a gente funciona por dentro, a nossa cabeça, o nosso coração, todos os funcionamentos que estão completamente que funcionam a nossa revelia, que não é no nosso desejo, que não é na nossa intenção, eles filtram coisas ou eles fazem com que a gente veja o mundo de uma forma a favorecer algumas coisas ou dificultar outras coisas. Sempre com o intuito, por isso que eu disse lá atrás que a personalidade ela é algo que está sempre para nos ajudar, na cabeça dela, ela está fazendo isso para te proteger. Pode ser que isso dificulte demais a sua vida, em muitos aspectos, mas ela só está fazendo isso para te proteger. Então, entender como a personalidade funciona é fundamental para você começar a fazer escolhas reais. Para que você não seja induzido só a fazer as escolhas que a sua própria personalidade permite que você faça. Né? Eu sou muito meu tipo. E foi muito bom para mim me conhecer por conta disso. Porque até aquele momento eu enxergava isso como um defeito. Por que eu sou assim e as outras pessoas não são? Por que eu nunca consigo me sentir plenamente feliz e realizada e satisfeita e todo mundo consegue? A partir do momento que eu comecei a entender quem eu era, qual era a minha personalidade, eu falei, beleza, tem muita coisa legal aí que eu posso explorar, que eu posso realmente trazer para minha realidade e o que eu não posso, de fato, mudar, eu vou aceitar e eu vou conseguir driblar daqui para frente. Então,
vida. Realmente, se eu tivesse descoberto isso há 10 anos, certamente a caminhada teria sido encurtada. E assim, de tudo que eu conheço, sinceramente, nada tem esse impacto como o Enneagrama tem. Essa clareza de você entender, porque aqui a gente não está falando de comportamento aparente, não tá... O que você faz, você sabe. Você já recebeu feedback. Aliás, os nossos defeitos, às vezes a gente tem dificuldade em aceitar, mas é muito difícil você enxergar um defeito e falar, nossa, completamente novo para mim, nunca vi isso. Agora, o porquê você faz o que você faz, entender o que está por trás do seu comportamento, é que é a grande sacada, porque aí você começa a negociar. Aí você fala assim, tô caindo de novo naquela armadilha. Aí eu lá, ó, indo para o mesmo padrão. Porque o padrão, ele acontece muito antes do comportamento em si acontecer. A tomada de decisão aconteceu muito antes dela acontecer. E aí o Enneagrama, ele é fantástico para falar sobre isso. E para explicar um pouquinho de Enneagrama, porque eu não sei se todo mundo conhece, né? A gente está com um público um pouco teu, um pouco meu aí. Então eu vou fazer vou contar uma metáfora que eu acho que fica mais fácil da gente entender, que eu gosto bastante de usar. Inclusive hoje a minha ajudante estava aqui em casa e ela falou: "O que é esse negócio de Enneagrama aí que você sempre fala que eu não entendi?" E aí eu usei essa metáfora para contar para ela e foi incrível. Ela olhou e falou: "Não é que é? É verdade." E é mais ou menos assim, Mar. Você abre o seu guarda-roupa para escolher uma roupa especial, você vai para algum lugar. E aí você abre o seu guarda-roupa, você fala, poxa, deixa eu pensar aqui, né, numa roupa, vou fazer a live aqui, deixa eu pensar numa roupa de live, né? Como é que eu quero ser vista pelos outros. E aí você abre o seu guarda-roupa com esse empoderamento da escolha de quem está escolhendo a roupa que vai usar, e aí você fala assim, preto, 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 preto. Aí você vai lá e você escolhe preto e você sai toda empoderada que você fez a escolha e você teve o livre-arbítrio de escolher preto. Quando, na verdade, a escolha do preto foi feita muito tempo antes desse momento que você está escolhendo a roupa. Porque no seu guarda-roupa só tinha preto, você não tinha opção de escolher outra coisa. A gente fica com essa sensação da escolha porque para a gente, enquanto ser humano, é muito importante se sentir no domínio das situações. Mas aquela decisão foi tomada há muito tempo antes. Na primeira peça preta que você escolheu para colocar no seu guarda-roupa. Agora, por que você escolheu essa peça? Porque você escutou a tua mãe falando que, olha, preto, mulheres ficam bem de preto, e você comprou o preto. Porque você viu numa revista uma mulher super magra, bonita de preto, você falou, preto emagrece, você colocou. Não sei qual Todo foi o mundo motivo. diz que preto é básico, enfim. Todo combina com tudo, é rápido. Eu não sei. O que eu sei é que quando você olha para o teu guarda-roupa, você tem vários pretos e você quer acreditar que eles são diferentes, mas eles são iguais. Todo mundo que vê a distância sabe que você só usa preto, mas você tem essa dificuldade de falar, eu só uso preto. E cada um aqui tem o seu conjunto de pretos, que pode ser vermelho, pode ser bege, pode ser da cor que for. Agora todo mundo tem, e é onde a gente fica mais confortável. Então a gente vai sempre ter a tendência a usar o nosso pretinho. E a gente vai ser excepcional no preto. Excepcional. O grande problema é na hora que tiver que pôr um branco. O grande problema é na hora que você vai casar, você fala assim, não, mas tem que casar de preto. Não, mas não seria legal... E aí, se acontece algum problema, tipo, caiu um molho vermelho, você fala, é só porque eu tô de branco. Porque se eu tivesse de preto... Exatamente. Então, isso é Enneagrama. São 9 padrões principais de personalidade que gerenciam e que estão por trás dos comportamentos que você tem. Isso serve para te ajudar num monte de coisa, e você vai ser boa num monte de coisa que tem a ver com o seu tipo, porém isso vai te limitar a tua existência, vai limitar a forma como você inclusive escolhe. Por quê? Porque você tem um prisma muito limitado de visão de mundo, que é o que o teu tipo de personalidade favorece para você. E a gente não consegue ver os outros 8 ângulos, no mínimo, que são distintos do meu. E que poderiam dar uma ampliação muito maior e me possibilitar, por exemplo, escolher um vermelho de vez em quando, escolher um branco de vez em quando e flexibilizar isso. Então, isso é Enneagrama. A gente tem 9 padrões principais. Eu não tenho a menor pretensão de que o pessoal descubra o tipo de personalidade aqui, até porque é um trabalho que é bem longo, é bem extensivo e profundo.
Mas se eles acharem, até já avisei que ia ter desconto, a Bia tá aqui com a gente. Bia, se você já quiser colar o link pro pessoal, a gente disponibilizou um desconto de 150, um pouquinho mais de R$ 150 para fazer o curso que está disponível e vai estar disponível só para quem está na live até o final da noite. Depois expira e não tem, 23,59 tá aqui no depois expira. Então, quem quiser já entra aí, depois a Bia coloca de novo. Mas só queria dizer que eu não tenho pretensão alguma, porque realmente é um tema que é muito profundo, tá? Mas eu gostaria de passar pelos 9 tipos para vocês entenderem até essa expectativa um pouco de carreira. Então, a gente tem o tipo 8, que é um dos primeiros que eu gosto de começar a falar sobre ele, que ele nasceu com a crença de que no mundo só os mais fortes sobrevivem. Tá? Então, o Enneagrama é sempre o que está por trás do comportamento, muito mais do que o comportamento aparente. Então, imagina alguém que tem essa crença latente de que no mundo só os mais fortes sobrevivem. Vai ser uma pessoa que vai ser muito forte, muito assertiva, né? Que vai se colocar muito nas situações, que não vai deixar barato, que vai sempre se mostrar muito forte. O que a gente vê na carreira, por exemplo, em relação ao tipo 8? É muito comum o tipo 8 chegar para mim para coaching com questões do tipo assim: ah, estão falando que eu sou muito agressivo, estão falando que eu tenho que ser mais suave com as pessoas, que eu dei feedback para as pessoas, para a pessoa e a pessoa saiu chorando, mas na verdade eu só falei o que eu tinha para falar. As pessoas é que são muito cheias de mimimi, as pessoas é que não aguentam a realidade do mundo. Então, como eu tenho que me mostrar forte, às vezes esse excesso de força passa por cima do outro. E quando a gente está falando da carreira dele, tipo 8 normalmente é um tipo que não leva muita questão de carreira adiante. De ficar se questionando, se perguntando. Por quê? Porque ele não acessa o coração dele. Então, é como se fosse só uma vida de fazer. E carreira para ele tem muito uma visão, Mar, que é vertical. Então, ele não vai olhando para as laterais. E é sempre só no próximo passo, tá? Não tem um pensamento estratégico de longo prazo. É, legal, sou analista sênior, vou ser coordenador. E aí, para ele, tem essa subida. E como ele não olha muito para as laterais, muitas vezes, aonde que ele trava? Onde ele vai precisar de algum conhecimento que ele não adquiriu porque ele não teve paciência. Em áreas que ele não entrou porque não estava ali na linha de comando dele. E ele tem um gosto pelo comando muito forte. Então também pode ser que ele desanime, que ele perca a vontade, porque ele está numa posição, de repente, onde ele não tenha isso com muita força. E também, se não tiver, muito facilmente ele faz um takeover ali, né? E ele rouba o poder de outra pessoa, porque isso é forte. E aí ele começa a ter alguns problemas de relacionamento dentro da empresa. Então, assim é um pouquinho do 8. O 9 já é bem diferente. O 9 a gente está falando de alguém que nasceu com a crença de que para ele estar bem, todo mundo tem que estar bem. Então, é uma pessoa que vai buscar paz e harmonia a qualquer custo. Mesmo que o custo seja pessoal. Mesmo que o custo seja ele se colocar em último lugar. Ele não dá a opinião dele. Ele não fala do que ele gosta. Aliás, ele nem olha muito para o que ele gosta ou porque ele não gosta, porque assim ele não vai ter problema de arrumar confusão com ninguém. Então, esse é um pouquinho do perfil. A gente vê que os 9, eles costumam se dar muito bem em posições onde eles estão mais ligados à operação. Mesmo que seja uma posição gerencial, mas é um gerencial mais de fábrica, eles costumam ser muito bons em processo, né? Em deixar as coisas em caixinhas, assim. E o maior vilão de carreira do 9 costuma ser ele mesmo. Por quê? Porque ele não olha para si, ele não consegue se valorizar, Não ele consegue acha dizer que não. não consegue dizer não. Ele acha que todo mundo, como ele tem essa facilidade em ver os pontos fortes dos outros, é como se ele sempre estivesse se desmerecendo. É como se fosse, não, obrigada pelo elogio, mas a Maísa ela é sensacional. E muitas vezes a gente percebe que ele, de tanto ele dar a vez para os outros, muitas vezes a empresa olha para ele e fala assim, parece que tanto faz para ele isso. Então, se for ele ou se for, né, a Maísa que está querendo, então vamos a Maísa. E aí vem a tristeza, vem todo um olhar para o que ele se abandonou. Então, imagina quando a gente está falando de autoconhecimento, Mar, como esse tipo, por exemplo, tem dificuldade em olhar para os seus pontos fortes. E aí, quando a gente vai só vamos pensar para o autoconhecimento um pouco mais externo, de vamos lá, levanta seus pontos fortes. Nunca fez isso. E todas as vezes que olha para si é como se tivesse um raio paralisante.
Ele falou, meu ponto forte, posso falar o da Maísa? Sim. E aí, na hora que o tempo passar, a carreira passou e ali ele ficou. Até porque não é um tipo que costuma reclamar muito. Então, ele passa mais tempo ali. Vamos pro tipo 1. Tipo 1 já nasceu com a crença de que tem dois jeitos de fazer as coisas, o certo e o errado. Então, é uma pessoa muito binária e que vive o mundo muito segundo as regras. Ou isso é certo, ou isso não é certo. Normalmente, empresas que são mais estruturadas, ele se dá melhor. Empresas que têm muita criatividade ou que têm muita flexibilidade, até com empresas um pouco mais burocráticas, esse é um tipo que normalmente ele vai bem, porque dá esse chão e dá essa estrutura. E como ele tem muita facilidade com regras, né? Se ele está numa empresa onde as regras são valorizadas, ele costuma, né? Porque aqui, ó, tá no procedimento, tá dizendo que não pode, né? Ó, tá na regra, procedimento não pode. E outra coisa que a gente percebe é que ele tem, normalmente as pessoas do tipo 1 têm uma inclinação mais técnica, tem uma inclinação mais especialista, são pessoas que gostam, até porque tem a qualidade muito forte, né? Esse drive da qualidade é muito forte, então são pessoas que acabam gostando mais dessa área mais técnica. E quando vai assumir uma posição de gestão, acaba tendo bastante trabalho pelo excesso de controle que tem, né? Então, como que eu vou deixar de fazer? Agora você está falando que eu estou aqui, né? Agora eu vou liderar. A Maísa vai fazer, a Maísa não faz tão bem quanto eu, então eu acabo ficando muito em cima da Maísa quando não fazendo o trabalho da Maísa. Então, esse degrau de carreira é muito difícil. E outra coisa que a gente vê, que é comum nele, é comum no 6 também, isso eu vejo no 6 com muita frequência, é que ele se torna tão imprescindível, porque ele é tão responsável, ele toma conta de todos os detalhes das coisas, que ele não se preocupa tanto com as pessoas, né, com formar as pessoas. É mais fácil eu fazer do que ensinar a Maísa a fazer, que a Maísa vai demorar muito tempo para ficar boa nisso, que eu nunca cresço na carreira. Porque eu sempre fiquei ali, e aí eu me torno uma peça que é tão, tão fundamental que se eu tirar você, não tem ninguém para colocar no lugar. Então, esse próprio excesso de zelo acaba extravancando muito a carreira do tipo 1. Fora que ele não se arrisca tanto, porque ele quer estar perfeito para ele fazer o movimento. Então, quando eu fizer todos os cursos, quando eu ler todos os livros, quando eu tiver perfeito, aí, na cabeça dele, é como se fosse uma promoção natural. Ele vai receber porque ele foi um bom menino, ele se comportou bem, e muitas vezes isso não vem. E aí vem uma grande frustração. Tipo 2. Saímos dos motores, que estão vendo que tem uma coisa de fazer, 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 e estamos indo agora para os emocionais. Tipo 2, que já é um dos tipos do coração, ele nasceu com a crença de que ele demonstra o amor pelas pessoas fazendo por elas, ajudando essas pessoas. Então, imagina que na prática vai ser uma pessoa que está sempre muito preocupada com o outro, antecipando a necessidade do outro. Deixa eu ver se a Maísa tá bem. Deixa eu ver, Má, você não quer uma aguinha, não? Ó, chamei aí um iFood para levar um lanchinho para você, porque eu sei que faz tempo que você não come. Já são 5h30, você costuma tomar o lanchinho às 5 horas, não deu tempo, né? Mandei um iFood. Então, tem todo esse movimento de estar muito dentro do outro e de antecipar, porque assim, imagina se chegar um iFood aí, mas como você vai ver que eu te amo? É assim que eu demonstro amor. Claro que inconscientemente eu gostaria muito que um iFood chegasse aqui na minha porta, mas você não mandou, né, Mal, iFood? Não. Não mandou ninguém, tá? Só pra saber, tá? Inconscientemente, se essa é a moeda do amor, eu espero que as pessoas também me amem e demonstrem isso dessa forma. E a gente percebe que, assim, muito facilmente o 2 se liga em posições de relacionamento. E isso é uma coisa que faz o coração dele ficar enorme. É muito difícil para ele trabalhar em posições mais isoladas, ou onde ele não tenha muito contato com as pessoas. E tendo relacionamento, ele vai muito bem. O que ele tem como dificuldade? As dificuldades começam quando ele tem que focar muito mais no resultado, no processo, no negócio, do que nas pessoas. Então, isso a gente percebe que nesse movimento de carreira é muito comum que ele até evite. Até porque também tem uma coisa de imagem, então assim, puxa, eu vou ser promovido, eu era amiga da Maísa, como é que eu vou ser chefe da Maísa agora? Aí eu vou cobrar desse jeito e não vão gostar de mim, porque agora eu tenho que cobrar desse jeito. Então, às vezes você vê até um 2 carregado,
fazendo o trabalho dos outros para que ele não seja mal visto de alguma forma ou que não rompa o relacionamento dele. E é muito, 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 muito comum a gente acabar vendo que os dois eles se direcionam para áreas do servir. Então, numa empresa você encontra bastante dois no RH, você encontra bastante dois trabalhando com educação, trabalhando em áreas onde essa valorização do servir é mais natural, tá? Agora, eu só queria lembrar o que eu falei no início. Por que eu fiz essa escolha? Será que essa era uma escolha que de fato eu queria fazer? Ou esse era o único preto que eu tinha para escolher? Então, entender o mecanismo da personalidade, gente, não é só falar, ah, legal, então se eu sou um tipo 2, eu tenho uma inclinação para relacionamentos, então eu vou trabalhar com relacionamento. Isso é um caminho, e é um caminho válido, que só reforça os padrões da sua personalidade. Nada impede de você fazer isso, ter uma carreira linda cuidando de gente, mas eu te garanto, por experiência própria, que em algum momento a vida vai bater na tua porta e vai falar assim, mas não tá na hora de parar com essa farsa e começar a cuidar de você? Porque você começou a cuidar dos outros, arrumou um trabalho onde você só cuida dos outros, para que você não cuidasse de você mesmo. Então, a personalidade, por isso que é tão importante a gente conseguir entender como ela funciona, porque é assim que ela vai boicotando a gente. E por isso que é tão Tipo, importante a gente saber que, como você falou, o autoconhecimento ele não é proveniente de uma fonte só. É bom a gente realmente entender um pouco de cada coisa, buscar enneagrama, buscar outras ferramentas, para daí sim a gente tomar uma decisão consciente. Mas isso não quer dizer que a gente precisa fazer isso, até porque como a gente estava conversando antes de fazer essa live, depois a Lei explica melhor essa questão de reforçar os nossos vícios. Dependendo das características que você tem dentro do seu tipo de personalidade, pode ser que uma característica seja muito boa dentro da sociedade, dentro dos padrões comportamentais aceitos pela sociedade, e uma característica não seja não tão boa. Mas isso não quer dizer que você não seja uma pessoa boa ou ruim, entendeu? Então, por isso que é importante a gente realmente ter essa consciência para não se perder nesse caminho, né? e é muito legal isso que você falou, porque eu vou falar do 3 e aí dá pra gente fazer essa correlação entre o 3 e o 9, eu acho que vai ficar super claro isso que você está trazendo. Tipo 3, ele já nasceu com a crença de que no mundo só existe lugar para quem é primeiro. Então vai ser uma pessoa que vai se orientar muito pela vitória, pela competição. É a pessoa que nasceu sabendo o que é meta. Ele acha muito estranho quando entra na empresa e a empresa dá um treinamento sobre meta. Ele fala, oi, precisa ensinar isso para alguém, mas você não tinha meta pessoal? Não estou entendendo. Porque a vida dele foi uma vida de meta. Então, carreira para ele é muito claro. Parecido com o 8, a carreira para ele é para cima, é só isso que ele vê. Só que ele tem um pensamento muito mais estratégico. Então, o 8 ele sabe o próximo degrau. O 3 ele sabe o fim da escada. E aí é muito comum você ver o 3 até fazendo movimentos laterais, ou mudando de área. Ou você fala assim, meu, tá mudando o plano. Não, ele não tá. Ele tá. Né? Pode ser muito. Voltou? Agora voltou. Pode ser muito mais distante do próximo passo de carreira. Voltando? Eita, é o meu ou é o seu, Mar? Não sei. Eu não sei, ele tá, tipo, piscando aqui umas mensagens. Agora acho que deu. Vai. Eu não sou ainda muito experiente em fazer lives. Vamos lá. Mas isso normalmente é sinal. É a internet normalmente que dá. Pode ser. Mas se a gente cair, a gente volta. Também não tem nenhum problema. Exato. Então, o nosso amiguinho 3, ele é muito orientado a isso. Só que ele tá pensando lá no final. Ele não tá pensando no próximo passo de carreira. É claro que agora ele tá, mas ele tem essa visibilidade. Então, ele sabe que para chegar lá, primeiro eu vou para cá, primeiro eu vou para lá, depois eu vou para cá. Sim. A Leta pediu para eu voltar um pouco. Onde que o pessoal parou de ouvir? Daí eu volto. Dá um toque aí, em que ponto que vocês querem que eu volto. Vou voltar no início do 3, então. Tá. Mas deve estar com um delay. Bom, tipo 3 nasceu com a crença de que no mundo só existe lugar para o primeiro lugar.
Então, segundo lugar, primeiro dos últimos. Ele vai lutar muito a vida toda para estar no pódio, para estar no primeiro lugar. E ele vai orientar toda a carreira dele para isso. Ele vai orientar a carreira dele para ele sempre ser o primeiro, seja lá o que isso for na empresa. Se o primeiro for o que tem melhor qualidade, ele vai se orientar para a qualidade. Se o primeiro for o que entrega mais rápido, ele vai se orientar para o que entrega mais rápido. E ele vê essa carreira, uma carreira vertical muito forte, só que ele vai fazendo movimentos laterais para chegar, ele não está vendo só o próximo degrau, ele está vendo lá na frente. Então a gente vê muitas vezes ele fazer desvios de carreira que dá até impressão e se confunde um pouco com o nosso amigo Seth, que nós vamos falar daqui a pouco. Você fala, nossa, mas o cara foi para essa área, depois ele foi para essa, mas tudo tem um plano. Porque se eu for para a área comercial, eu vou aprender isso, isso e isso. Se eu for para o RH, eu vou aprender isso, isso, isso. Se eu for para o marketing, eu vou aprender isso, isso, isso. E tudo isso faz parte de onde eu quero chegar. Então você vê que tem uma caminhada muito mais estratégica. Ele não tem dificuldade nenhuma em pensar em carreira, é muito natural. A dificuldade dele é não pensar em carreira. A dificuldade dele é pensar nas outras coisas. E aí a gente começa a ver um problema de desbalanceamento que existe. E é muito comum os problemas do tipo 3 em relação à carreira ser, primeiro, é um foco excessivo, é uma energia excessiva, é uma falta de paciência, é uma falta de entender o tempo das coisas e a maturação que as coisas têm, e um excesso, talvez, de necessidade de visibilidade, né? De ser visto pelos resultados que ele entrega. Essas coisas fazem muita diferença para ele. E muitas vezes, Má, tem outros problemas que se associam a isso, que tem a ver com a falta do tempo em casa, a falta de dedicação à família ou às outras esferas, que acaba, de certa forma, atrapalhando sim a jornada profissional dele, mas acaba impactando como um todo. E ele é uma das pessoas que acredita que tem um eu profissional que é muito diferente do eu pessoal, que tá tudo muito certo. E aí, como eu estava dizendo, né, fazendo a diferença entre o 3 e o 2, o 3 e o 9, o 9 tem características do saber ouvir, de estar ali para o outro, que são extremamente valorizadas na nossa sociedade. Então, é muito comum, por exemplo, quando um 9 começa a falar, o que você tem? Eu sou uma pessoa muito paciente, que você ouve muito, aí você fala, vai ser mediador então. Olha, uma carreira brilhante para você, mediador de conflito. É o que ele fez a vida inteira. Se ele entra numa dessa, não tem nenhum problema, ele vai ser feliz, garanto que vai. Mas vai reforçar todos os comportamentos que estão ligados à personalidade, que fizeram com que a vida inteira ele não saísse do lugar, ele não dissesse de verdade o que ele quer, ele não olhasse para ele, né, e falasse, oi, minha vez. E, em compensação, quando a gente vê alguns comportamentos do 3, eles são muito penalizados pela sociedade. Nossa, o cara gosta de dinheiro. Nossa, o cara tá focado em ser primeiro. A nossa sociedade não vê isso com muito bons olhos. Então a gente crucifica e fala, não, você tem que olhar para as outras coisas. Por isso que é muito importante a gente ter essa noção, porque muitas vezes o que a gente está achando que é uma super qualidade, que não deixa de ser, porque de fato é, mas muitas vezes é aquela super qualidade que está prendendo aquela pessoa onde ela está e não deixa ela caminhar. Tipo 4 é o último emocional. Tipo 4 nasceu com a crença de que ele é diferente dos outros. É como se todo mundo tivesse vindo para esse mundo completo e ele tem um buraco emocional que ele passa a vida tentando preencher esse buraco emocional. Então, quando a gente olha para a carreira, né? Ele nunca está muito satisfeito com a carreira dele. Ele tem muita ideia, ele sonha muito com a carreira, ele tem um nível de sonho, de ideação que é muito grande. Só que parece que está sempre faltando alguma coisa para ele conseguir chegar lá e falar, tô completo. Isso acontece na vida, para você ver que não existem dois eus, né? O que acontece na vida, acontece na carreira, é só um reflexo disso. Ele tem muita dificuldade em olhar para todas as coisas que ele completa. E ele sempre tem muita facilidade em olhar só para as coisas que estão faltando. E de alguma forma, ele sente que as outras pessoas têm mais condição de chegar lá do que ele. É como se fosse, a Maísa estudou numa faculdade melhor, a Maísa teve uma educação melhor, né? Também olha os pais da Maísa, a família boa, estruturada que ela teve. E de alguma maneira, na comparação que ele faz, ele está sempre se comparando com o outro, ele sai perdendo. E quando ele sai perdendo, na maioria das vezes ele não tem força para falar, mas eu vou mudar essa história. E ali
ele pode ficar por um bom tempo onde ele se lamenta, ele se entristece, ele sente, mas ele não consegue sair da inação e fazer alguma coisa com isso. E ele também se dá muito bem, Má, com carreiras ligadas à criatividade. Diferente da empresa do empresas mais flexíveis, que prezam mais por qualidade de vida, por criatividade, normalmente dão mais espaço para ele. Agora vamos entrar nos mentais. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo. 10 minutos vai ser o tempo recorde Master Blaster para falar dos mentais, mas eu vou dar o meu melhor. Qualquer coisa a gente volta rapidinho aqui para finalizar. Tá. Beleza, então. Tipo 5, ele nasceu com a crença de que o mundo é muito invasivo e que o mundo demanda muito mais dele do que ele tem, do que ele deveria devolver para o mundo, sabe? Ele faz a parte dele, ele cumpre o dever dele, mas esse mundo é muito folgado, sempre pedem mais. Então, o que ele faz? Ele se reserva, ele se torna uma pessoa mais privada, ele se torna uma pessoa mais distante das outras pessoas que demandam demais dele. É o cara do conhecimento. Esse, junto com o a gente percebe que tem uma facilidade muito mais para as áreas técnicas. E eu diria que esse, muito mais para as áreas de especialidade de estudo, porque o ainda é uma área técnica, pensando um pouco mais no técnico aplicado. O 5 é o conhecimento pelo conhecimento. E esse é um dos riscos que a gente começa a ver em relação à carreira dele. Às vezes ele vai acumulando títulos, ele vai acumulando uma série de conhecimentos de coisas que ele leu, de coisas que ele estudou, e pouca experiência prática. Ele se contamina muito e é como se o mental, a cabeça, o conhecimento deixasse ele completamente encantado, extasiado. E como se só isso fosse suficiente para ele conseguir operar no mundo. E muitas vezes, Mar, ele tem conhecimento de tudo que você puder imaginar, num nível super aprofundado, mas poucas coisas de fato ele foi lá e ele experimentou, ele praticou. Então, isso é uma das coisas que a gente vê. E, às vezes, tem até uma dificuldade em relação ao tipo 5, porque tem uma tendência um pouco mais natural dele se manter na academia por mais tempo. E aí, se ele quer sair da academia e entrar no mercado de trabalho, às vezes ele se torna uma pessoa muito cara, porque ele se formou numa tremenda universidade, ele fez mestrado, ele fez doutorado, ele fez pós-doc, ele é um cientista citado por XYZ. Por mais que talvez ele não precisaria de tanto salário assim, quando alguém pega o currículo dele numa empresa convencional e fala, duas coisas, esse aqui não dá para pagar, é muito pesado o currículo dele para pagar, e 2, é muito teórico. E aí se distancia da realidade, isso pode ser um outro problema. E dentro das empresas, quando ele está trabalhando, nossa, eu tenho muito cliente 5 dentro de empresa. É muito mais difícil aparecer um 5 em turma aberta. Espontaneamente falar assim, olha, autoconhecimento quero. Aí quando a gente vai para empresas, principalmente empresas de cunho técnico, por exemplo, farmacêutica, que valoriza muito a questão da produção de conhecimento, eles nadam de braçada. É muito legal. Tipo 6. Esse aqui eu tenho um carinho especial porque tem um aqui em cima, né? Meu marido é tipo 6. E é muito engraçado, eu vejo muitas coisas ali nos padrões dele, a gente conversa muito sobre carreira. E eu acho o máximo, assim, a forma como eles operam, né? Tipo 6, ele tem saída para tudo. Se você pedir um conselho de carreira para ele vai te dar 18 opções diferentes, apontando todos os riscos e como você pode lidar com o risco de cada um dos riscos que ele apontou. Agora, quando é para ele, é como se desse tela azul e ele não conseguisse pensar em absolutamente nada. Tipo, 6 nasceu com a crença de que o mundo é um lugar muito perigoso. Então, ele precisa sempre pensar no futuro, projetar possibilidades, para que, na hora que a coisa ruim acontecer, porque é só uma questão de quando vai acontecer, que ele esteja preparado. E, afinal de contas, assim, melhor lidar com a realidade se você já viveu a coisa ruim na sua cabeça e achou uma saída, na hora que ela acontecer, você está pronto só para colocar aquilo em prática. E são pessoas extremamente leais. Eles têm dificuldade em confiar, porém, na hora que eles confiam, eles são extremamente leais. Então, é muito difícil um tipo 6 sair de uma empresa. É muito difícil ele fazer um movimento de carreira. É muito difícil você ver ele querer galgar degraus muito altos, onde o risco vai ficando cada vez maior e ele vai ficando cada vez mais exposto. É muito comum você ver tipo 6 se boicotando das mais variadas formas. Porque assim, ele não chega lá
ele não tem a culpa dele ter dito não, porque afinal de contas ele fez a entrevista, mas né, não foi aprovado, e ele se mantém seguro onde ele está. Inclusive, estava batendo um papo com meu marido hoje, falando que a gente ia falar sobre isso, né? E meu marido passou um tempo desempregado e ele teve um insight agora nessa conversa. Ele falou assim: Você sabe que agora eu tenho consciência que até quando eu estava desempregado, eu ia fazer entrevista, tinha entrevista que me boicotava, porque eu tinha medo de ser aprovado na empresa e de eu não dar conta, de eu não ser bom, e de ser pior ainda, e aí já registrou na carteira, e aí se registrou na carteira, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Então tinha entrevista que ele ia, Mar, porque ele voltava contando, você falava assim, tem alguma coisa aí que não tá encaixando, porque não mostrou metade do potencial que tem. E ele fala que hoje ele tem consciência disso, que ele consegue trabalhar um pouco melhor com essas coisas, né? E lidar um pouco melhor com isso. Agora, a questão da lealdade é assim, ó. É como se eu saísse, ou se eu fizesse um outro movimento, ou se eu falasse mal do meu chefe, é como se eu estivesse sendo desleal, pulando o barco fora. Isso é muito difícil para eles. E tipo 7, não menos importante. Tipo 7 nasceu com a crença que esse 6 que eu acabei de falar é um louco varrido. Meu Deus do céu, alguém consegue pensar num mundo assim, cheio de coisas ruins que vão acontecer? Porque o mundo é cheio de coisas boas, de oportunidades, de possibilidades, e eu nasci mesmo para ser feliz. Eu tô aqui nesse mundo para isso, e a gente vai encontrar uma pessoa que é extremamente atraída por tudo que tem flexibilidade, por tudo que tem mudança, por tudo que tem criatividade. O mecanismo do tipo 7 é uma coisa meio assim, ele vê a novidade, ele tá aqui, né? Ele tem um radarzinho assim, tipo, novidade, novidade. Ah, novidade! O olhinho brilha. Ah, novidade! E ele fala, cara, isso é fantástico, isso é incrível, vai mudar o mundo, eu vou ser feliz fazendo isso, mais ainda do que eu já sou, porque eu já sou feliz, mas eu vou ser mais feliz ainda fazendo isso, que incrível, maravilhoso. Aí ele começa a fazer. Uau, que legal, é assim que funciona, tem planilha. E aí o que é novo vai minando e vai ficando rotineiro, e vai ficando chato e vai matando a alegria do 7. E ele fica louco para sair daquele lugar. E aí, ao mesmo tempo, outro departamento começa a brilhar, ou outro projeto começa a brilhar. E ele olha e fala, novidade, novidade, pá! E aí o que ele faz? Ele pula de novidade em novidade. Esse é um que a gente vê muito mais com carreiras horizontais. Generalistas, né? Generalistas, exatamente. Carreira para tipo 7, normalmente tipo 7 define carreira como o acúmulo das experiências que tive. É como se fosse assim, as experiências contam muito. E não é incomum a gente ouvir tipo 7 falando assim, eu dei um passo para trás para dar 2 passos para frente um dia. Porque, na verdade, o que conta na vida são as experiências. E isso é uma coisa que é muito legal, porque é verdade. Vira uma pessoa muito versátil, que tem muitas habilidades para falar sobre muitas coisas. Qual é o pandan, né? Qual é o perrengue que acontece? Leva muito tempo para ficar sênior em alguma coisa. Porque quando vai ficar chato, qual que é o sinal do chato? Eu tô ficando sênior. Né? A novidade está acabando porque eu estou me tornando habilidoso o suficiente para não ter mais novidade. E lidar com isso sem surpresa. Só que aí perdeu a graça. Quando perde a graça, eu dou um pulo. Quando eu dou o pulo, eu volto a ser júnior. O frio na barriga volta todo, tem toda a animação, tem toda a alegria, tem toda a novidade, mas tem o custo. E muitas vezes, quando esses movimentos acontecem de forma inconsciente, e se a gente não se conhece, eles acontecem de forma inconsciente a vida toda, chega numa hora você fala assim, o que eu fiz da vida? Exatamente. O que eu fiz da carreira? Onde foi que eu cheguei? E é aí que, por isso, é tão importante da gente aprender como é. O nosso tipo de personalidade, ele não muda, igual a Mar falou no início, né? E entender como ele funciona é falar assim, quais são as brigas hoje que eu vou travar? Para eu ter autonomia de escolher, porque uma coisa é eu fazer uma mudança consciente e falar assim, ó, estou mudando de projeto de forma consciente, eu acabei esse, estou mudando para esse, ou de fato esse aqui, ó, sei lá, perdeu o sentido, eu fiz uma conta e vi que não vai ter ROI esse projeto que eu estou fazendo. Então não vale a pena, por mais que ele seja meu sonho, não vale a pena eu continuar nele. Então eu vou mudar.
E aí, olha que legal. Isso é a personalidade. Quem me perguntou lá, como que eu uso a personalidade a meu favor? Isso é usar a personalidade a seu favor. Você está fazendo um movimento que, assim, é pró tua personalidade, só que ele não está condicionado ou atrelado à sua personalidade. Você está fazendo uma escolha voluntária e aí isso sim está indo em direção a uma coisa que a tua personalidade vai curtir, que é a mudança. Mas ao invés de você estar escravo da tua personalidade, você está fazendo uma escolha muito consciente que aproveita o melhor da tua personalidade. A Bia já está esperando. Se cair a live, vocês voltam. Sim. Deixa eu ver que horas. Ela é na Time 10, Fever. 6 Bom, e vai meia. cair. Vai cair agora a live. Vai cair, né? Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês. A gente, cara, eu queria passar de novo o link para quem quiser o Isso. desconto do Descubra-se. Passa aí de novo que é o link. E queria dizer, gente, que assim, só tem um jeito da gente ter uma vida plena, ter uma vida feliz, da gente se sentir totalmente realizado na vida. E isso é uma coisa que eu acho que só tem quem percorre isso a vida inteira. Não existe pílula mágica, não tem um negocinho aqui que eu vou tomar e que eu vou descobrir isso, que eu vou fazer isso acontecer. Mas entender que autoconhecimento é algo que assim eu vou ter que sempre olhar para mim e entender como eu funciono, porque isso me garante que eu consigo operar cada vez melhor. E deixa eu pegar a pergunta da Alexandra, que eu acho que é super pertinente também. A gente está falando aqui de mecanismos, vou chamar de normais da personalidade. Esses 9 mecanismos que eu trouxe para vocês são mecanismos de pessoas que não têm nenhum tipo de disfunção. Inclusive, né, o 7 é um que todo mundo fala que tem TDAH e não é incomum mesmo, o tipo 7, ir para uma consulta e sair com um remedinho de lá. Assim como não é incomum a gente ver o 4 receber diagnósticos de depressão ou de transtorno bipolar. Não é incomum. Estou dizendo que não é possível que seja? Não, é super possível. Então, como é que você tem que saber? Primeira coisa, você tem que ir ao médico, né? Um médico sério. Eu gosto muito das linhas onde um psiquiatra tem alguma formação em psicanálise ou coisa do gênero que amplia a visão, mas de fato tem que tomar muito cuidado e principalmente com as crianças. Por quê? Porque muito difícil distinguir esse padrão na infância, né? Muito difícil. Já na vida um pouco mais adulta, é mais simples. Por quê? Porque a pessoa mesmo começa a verbalizar que isso sempre foi assim. E eu diria, Lê, que a diferenciação de uma coisa ou outra é em termos de prejuízo, vamos chamar prejuízo social. Quanto essa pessoa tem prejuízos na vida como um todo, na vida social, por conta do padrão que ela tem. O 7, sendo 7, ele vive maravilhosamente bem em sociedade. Né? Ele não traz prejuízos de convivência, ele não traz prejuízos para si, ele não traz prejuízos para a sua própria vida. Então, a gente não tem outros prejuízos atrelados. Então, isso é um funcionamento normal, né, dentro de uma personalidade tipo 7. E o mesmo eu digo para o 4. Tem 4 que falam assim, gente, você não está entendendo, essa variação de humor que eu tenho é a minha vida, sempre foi assim. E tipo, eu trabalho, eu estudo, eu tenho uma vida plenamente normal, sem nenhum outro prejuízo. Só a minha forma de funcionar é assim. Então, na vida adulta, é muito mais fácil a gente conseguir distinguir, porque a pessoa começa a fazer uma avaliação de padrão de vida e você começa a ver os prejuízos que existem ou não. E na infância é um pouco mais difícil, até porque na infância a gente está em formação de personalidade, né? Então a criança ainda está em formação. E ao mesmo tempo, assim, ela não tem essa destreza para contar, né? Deixa eu falar como é que funciona a vida, né? Assim, como é que vai saber, né? Exatamente. Então, ó, a gente tá sendo cortada, eu tô achando maravilhoso, eu tô indo. Né? Não, amanhã, eu já vou até te agradecer, porque se cair, eu já fiz o agradecimento aqui. Não, Maia, eu não tô entendendo essa história, porque a gente entrou pontualmente e já passou 4 minutos. Vai ver o Instagram, achou relevante e falou, vamos deixar essas duas doidas falando aí, hein? Não é? E olha que tem pano pra manga, né? Se a gente for continuar, fica de monte. Assim... e aliás, gente, se tiver gente que tem conhecimento em Enneagrama, eu tô vendo, a Lê é a aluna nossa que fez
perguntas. Eu vi que tem Camila, vi que a Ieda também estava aí, que o pessoalzinho que acompanha a gente. Se tiver outras pessoas que já conheçam o Enneagrama, a gente também está com uma turma de formação profissional que começa oficialmente na terça-feira da semana que vem. A gente fez uma pré-aula na terça-feira agora, para que as pessoas pudessem se conhecer e se interar com as ferramentas, com os ambientes digitais que a gente está usando. E oficialmente a turma começa na terça-feira que vem. Então, se tiver alguém que quer entrar nessa história, e não precisa trabalhar com o Enneagrama, tá? Porque a formação está dividida em 2 módulos. O primeiro é uma imersão em tudo que existe imaginável, possível, impossível e improvável de Enneagrama, onde o foco é autoconhecimento. Sim. A segunda etapa é onde a gente está falando de aplicação profissional. Então, mesmo se você quiser fazer só a primeira etapa, né, para se entender profundamente com o Enneagrama, não tem nenhum problema. E aí você pode escolher fazer a segunda etapa ou não. A única coisa é que, para essa turma, a gente precisa já de um conhecimento anterior em Enneagrama. Agora, eu não sei se é para ver, se é para comer, para passar no cabelo, não entendi nada de 1, 2, 3, 4, 5. Aí esse cupom de desconto que eu estou colocando aqui é para as pessoas que estão começando essa jornada agora, para conseguir olhar para si. E sempre lembrando, gente, que eu profissional, eu pessoal, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma base, sou tudo eu. E quando eu descubro isso, a minha vida melhora como um todo. E como sou eu que eu quero em todos os lugares, né? O ganho vem em todos os sentidos. Exatamente. É uma vida só, uma pessoa só, né? Faz todo sentido. Ai, Ale, eu adoro sempre te ouvir falar, você sabe disso, né? Eu até falei anteriormente para quem estava escutando ali que realmente para mim foi muito bom me conhecer e entender que certas características que eu tinha, de certa forma, embora eu caísse em certas armadilhas, elas eram muito boas para mim porque elas me poupavam passar por diversas situações que eu não passaria se eu não tivesse esse tipo, né? E depois que eu entendi isso, eu falei assim, opa, peraí, isso é bacana. Porque toda vez que eu estiver numa situação complicada, eu vou ressignificar aquele momento e vou passar pra frente. Mas é aquilo que você falou, eu não posso, eu tenho que entender para saber quando eu cair nessas armadilhas, quando eu estiver na minha zona de conforto, eu poder me tirar de lá, porque cedo ou tarde aquilo vai me incomodar. Então, assim, claro, em uma hora é muito difícil falar tudo, mas para quem não conhecia já é muito bacana já ter um pouco de clareza de como que funciona e se tiver interesse entrar em contato com a Lê, porque assim, vale super a pena. Inclusive, ano que vem eu vou fazer parte dessa turma aí, eu já falei para Vi e para Lê, porque é viciante a gente, quando a gente bebe dessa água do autoconhecimento, a gente não tem mais vontade de voltar atrás, a gente realmente quer seguir por esse caminho, né? A vida fica melhor, né, Fica mais leve, tudo faz mais sentido. E a gente consegue realmente ter aquele olhar de fora, sabe? Embora seja para dentro, a gente olha para dentro de uma forma consciente. É como se você tivesse ali uma cabeça pensante olhando para você e falando: não, não faz isso que tá errado, vai por outro caminho, sabe? Então é demais, assim. É inexplicável, tem que realmente viver para conseguir entender o que é tudo isso. E aí, para quem gostou desse papo todo, eu vou pedir para seguir a gente, quem não é nosso aluno que está aqui. Bom, quem é nosso aluno que está aqui, siga a Má, porque a Má tem muito conteúdo que é muito legal, os stories dela são o máximo, eu adoro, me divirto muito assistindo tudo que ela faz. Então sigam ela, vocês já estão aqui no canal dela, então tá facinho. E Bia, coloca aí os nossos para o pessoal poder nos seguir, quem não segue. A gente tem 2 canais. A gente tem a Elune, onde os temas principais são temas... É tudo Enneagrama, tá, gente? Aqui tem Enneagrama com arroz, com feijão, com farinha, tudo Enneagrama. Mas na Elune, a gente tem uma pegada de negócio, uma pegada mais business, onde a gente fala de carreira, liderança. Por isso, inclusive, que eu entrei com o perfil da Elune hoje. E a gente tem um segundo para os divertidos, para aqueles que gostam de diversão e de entretenimento. Não preciso dizer que isso foi um projeto de alguém tipo 7, né? Foi a idealizadora desse projeto é uma tipo 7 que queria levar um pouco mais de diversão para o mundo. A gente tem a Escola de Enneagrama, então, @Escola de Enneagrama e @Elune com 2 L's, ELLUNE, underline EN de Enneagrama. E na escola, aí é autoconhecimento, é Enneagrama, mais focada no mundo do entretenimento, onde a gente faz
análise de perfil de personagens, análise de música e assim vai. E aliás, na segunda-feira a gente vai fazer uma roda de conversa sobre Frozen. Fechando aí o mês de outubro, né, que é o mês das crianças, a gente vai falar sobre como se dá a formação da personalidade. Então, se eu me identifico com 7, por exemplo, na vida adulta, né? O que acontece na infância que favorece essa fixação da personalidade. E aí, para isso, a Bia fez análises lindíssimas de Elsa e de Ana, que vão guiar toda essa história aí. Também, para quem quiser, é gratuito, vai ser na segunda-feira, dia 26. Só precisa se inscrever e na nossa página também tem, né? Tanto na Elune quanto na escola. Entrou ali no Linktree, tem ali roda de conversa Frozen, é só fazer a tua inscrição e tá com a gente também. É isso aí. Bom, gente, então obrigada por vocês terem ficado aqui com a gente até agora. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com a Lê ou comigo. Na verdade, o meu viés ele é mais focado em carreira e não em personalidade em si. Então, eu vou aplicar ferramentas para te auxiliar nesse processo de autodescoberta. Futuramente, eu quero agregar esse conhecimento a mais de Enneagrama, por isso que eu falei que eu quero participar dessa turma. Mas, enfim, é uma jornada, uma longa jornada, e quanto mais a gente se autoconhece, mais fácil fica de tomar as decisões certas e não olhar para trás e falar, putz, perdi tempo, podia ter feito isso antes, né? Então, essas decisões conscientes, elas nos ajudam a sermos mais plenos e felizes e satisfeitos com as decisões que a gente tomou, né? Exatamente. Então é isso. Mais algum Muito recado? obrigada pelo convite. Não, nossa, estranhamente a gente não foi cortada. Eu tô fazendo só um teste para saber até onde isso vai. Pois é. Obviamente, eu tô meio Forrest Gump esses dias. Eu teria história para contar aqui por uns 2 dias, Pois sabe? eu também. Mas eu o que também. eu Se a estou Cami tiver aí, perplexa... ela que o diga, porque hoje à tarde eu contei tanta história para ela. Eu falei, olha, Eu tô vai perplexa entender esse porque Enneagrama, né? derruba... Vamos deixar rodando aí de repente, aí, ó. Vamos lá, jantar e tal, e ver até que horas vai. Má, muito obrigada, viu? De coração, adorei o convite. Muito, muito obrigada. Vamos fazer um inverso da próxima vez, aí eu te levo para lá pra gente conversar, trocar ideia, levar o pessoal. Eu acho essa iniciativa tua muito, muito bacana, porque quanto mais a gente dá oportunidades das pessoas refletirem, mais a gente está plantando uma sementinha desse caminho do bem aí que a gente gostaria tanto que tantas pessoas pudessem entrar nessa história, aproveitar, porque no final das contas, principalmente as pessoas que a gente gosta, né? E eu sei que você cultiva muito de perto as pessoas que você gosta, eu acho isso muito legal a forma como você se relaciona com o seu público. A gente deseja o melhor para as pessoas, então parabéns pela sua iniciativa, porque eu acho que isso ajuda a gente a levar as pessoas por um caminho, que é o caminho que a gente deseja para as pessoas que a gente ama. Então, muito, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Aí o próximo eu te vejo lá, então. Beleza, super top. Brigadão, brigadão, gente. Ó, beijo e até uma próxima. Tchau!